Bom dia, meu povo moçado. Hoje é prova. Wise, a boa é o homem mais cobarde de Cabo Verde. A boa nunca Cabo Verde teve um artista tão cobarde. Boas horas, pessoal. Boas horas lá na casa. Não espera meu segredo, Leonilton Levi. Não sei qual é assunto mais falado no momento. Não se traz ali penurias. Não só da nossa opinião, mas trazer quem é que tem entender dessa coisa. Nesse quadro que chama Chat Responde. Exato, Chat GPT responde, fazer uma conversa sobre o caso de Wise Henrique e se última música que era nome de Onde Está, e sobretudo na declaração que faz para personalidade deputado Abrão Vicente, que também já não tem reação de se parte e que ele está falando que ele Abrão para onde? Para tribunal, para processar. Será que Wise corre risco e vai preso ou não? Não saber quem é que está, mas entende disso. Olá, chat, estou aqui a falar em crioulo. Eu sei, acho que você não entende, né? Ah, sim, eu entendi perfeitamente. Você está explicando o contexto da música do Wise Henrique, as declarações sobre Abrão Vicente e se ele corre risco de ser processado ou preso. Estou aqui acompanhando e quando você precisar eu trago mais detalhes ou explico o que for necessário. Eu acredito que eu tenho que falar contigo em português, assim, para melhor nos percebermos, visto que a sua performance será, em sua comunicação será em português, não é? Perfeito, sem problema. A partir de agora eu falo em português, assim a gente se entende melhor e fica mais fluido para a gente discutir o caso. Estou pronta para continuar. Muito bem. O Wise Henrique lançou uma música recentemente com o título Onde Está? E nessa música, acho que você pode fazer uma pesquisa também pelos comentários que estão a ser feitos, o que ele trouxe na música. Podes nos dizer um pouco o que ele relata na tema? O Wise Henrique lançou recentemente a música Onde Está, na qual ele faz críticas ao cenário político e cultural em Cabo Verde, mencionando o deputado Abrão Vicente. Nos comentários, as pessoas estão discutindo a força da crítica e a liberdade artística, enquanto Abrão Vicente já anunciou que vai processar. O tema principal é se o Wise corre risco legal ou não, caso o processo avance. Exatamente, porque existe liberdade de expressão, não é verdade? Mas também existe o que é facto, o que é para dignificar a imagem de outrem, não é, chat? Exatamente. É essa a questão. A liberdade de expressão é fundamental, mas quando se faz uma acusação direta que pode prejudicar a reputação de alguém, aí entra o risco de difamação. Por isso, o Wise pode sim enfrentar consequências legais, dependendo das provas que ele tiver ou não. Isso quer dizer que ele vai ter que provar as afirmações que ele fez na sua performance musical, artístico, não é? Se caso o Abrão Vicente levar isso adiante no tribunal. Exatamente. Se o caso for para o tribunal, o Wise vai ter que apresentar provas concretas das acusações. Caso não consiga, ele pode mesmo ser responsabilizado por difamação ou injúria. E nesse caso, o Wise vive nos Estados Unidos, o artista cabo-verdiano, mas vive lá, reside nos Estados Unidos. Caso ele venha ser preso ou condenado, qual seria a decisão? Olha, nesse caso, se ele for condenado, ele poderia ser extraditado para Cabo Verde, dependendo dos acordos entre os dois países. Ou se for condenado nos Estados Unidos, pode cumprir pena lá. Mas isso vai depender de como o processo for conduzido e das decisões do tribunal. Mas também caso as afirmações que ele fez na música, alegando ser o ministro, que agora é deputado, né? Antes ministro de Cultura, Indústria Criativa, também ministro do Mar, ele fez alegadas acusações que também podem ser criminosas, dizendo que ele é o ladrão, supostamente por ter roubar os artistas, isto, mais aquilo, outras informações que ele fez na música, que não vou aqui explanar, porque posso também ser intimado, não é? Caso venha a ser provar que as informações são corretas, será que o Abrão Vicente também pode ser condenado? Sim, exatamente. Se as acusações forem provadas, ou seja, se houver evidências concretas de crimes, o Abrão Vicente também pode ser responsabilizado. A questão é que, nesse caso, o processo vai se construir com base nas provas, e se ficar demonstrado que houve um desvio ou apropriação indevida,
ele pode ser sim responsabilizado criminalmente. Olha, chat, vou tentar enviar-te o texto da música. Penso que não está de forma correta escrita. O chat é inteligente, consegue ver e perceber o que ele falou na música para dar a sua opinião sobre a música. Pode ser? Pode ser. Sim, envia o texto que eu dou uma olhada com calma, interpreto o conteúdo e depois te dou uma opinião sobre o que foi dito na música. Fica à vontade. Bora aí. Vamos lá enviar o chat e a música. Como eu bem disse, aí ela não está assim tão correta escrita. Lá vai o texto, faz uma análise, lembrando que não está bem corretamente escrita na versão crioula, cabo-verdiana, mas o chat é inteligente, consegue corrigir e fazer uma análise do que foi dito. Visto que o chat bem disse na introdução que ele fez declarações sobre a governação e fez comparação de forma cultural e a distância que existe entre as leis com o povo. Então vejamos o que o site vai dizer sobre o texto que eu enviei. Claro, com o texto em mãos, dá para ser mais preciso. Na música, o Mais Henrique faz uma série de acusações diretas, nomeando o Abrão Vicente repetidamente como ladrão, bandido, silenciador da imprensa. Então, do ponto de vista jurídico, se essas afirmações forem consideradas factuais e ele não conseguir provar, o Wise corre sim risco de responsabilização. Ao mesmo tempo, do lado político, isso ressoa com o sentimento popular de frustração, mas, claro, é um terreno muito delicado, porque o impacto dessas acusações sem prova pode também virar um processo sério para o artista. É isso que acho mais importante a gente destacar. E onde fica a liberdade criativa ou artística neste caso? Exatamente, e esse é o ponto central. A liberdade artística é um pilar, mas ela não é absoluta. Quando as acusações são factuais e podem afetar a reputação de alguém, aí entra o risco. O que o Wise fez foi usar a música como uma plataforma de denúncia, mas juridicamente isso pode ser interpretado como uma imputação de crime. Então a liberdade criativa, nesse caso, tem um limite, que é o direito à honra e à reputação. Muito bem. No vídeo do Abrão, que ele fala que vai processar o Wise e todas as pessoas que contribuíram para que isso seja divulgado, o Wise veio a responder com alguns prints feitos dos jornais de notícias que noticiaram o Abrão Vicente e outras. Achas que isso serve como prova para deixar o Wise tranquilo? Exato. É mais um elemento na narrativa, mas sozinho não basta. Prints de notícias mostram que algo foi divulgado, mas não provam que a acusação é verdadeira. O Wise precisaria de provas mais concretas, como documentos, testemunhos ou evidências diretas do que foi alegado. Tendo visto a repercussão, como eu disse, o assunto do momento em Cabo Verde, não se fala mais em outra coisa, fez uma repercussão enorme, várias partilhas, comentários de pessoas a aplaudirem o Wise, dizer que ele é o novo Amílcar Cabral, no sentido de ser revolucionário e estar do lado do povo, porque ele prega isso na música, mesmo chamando a atenção ao povo como digo, pelo silêncio perante tantas coisas que acontecem, né? Ele faz alguns relatos. E achas que isso lhe dá moral para continuar nessas declarações? Olha, do ponto de vista simbólico, sim. A repercussão dá força ao discurso dele, faz com que muitas pessoas se sintam representadas e mobilizadas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter... Desculpa, a tua voz está assim um pouco saturada. Se podes melhorar um pouco da tua voz para percebermos o que estás a falar, seria ótimo. Claro, sem problema. Vou falar de um jeito mais suave e equilibrado, assim fica mais fácil de acompanhar o raciocínio. Se precisar de mais algum ajuste, é só me dizer. Sim, acho que a voz precisa de ser mais suave, mais tranquila e para não se saturar. Está a haver variações. Não sei se estás a perceber. Ah, sim. Agora entendi. Vou manter um tom mais estável, mais calmo, sem variações bruscas, para ficar bem claro e fácil de seguir. Se tiver mais algum ajuste, ainda é só dizer. Ainda está o problema no áudio. O áudio está a fazer isso. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Se podem resolver isso. Ah, entendi agora. Pode ser algum ruído no microfone ou uma instabilidade. Vou tentar ajustar o tom e falar mais pausadamente, sem mudanças bruscas, e assim me diz se melhora, tá?
Agora sim está a melhorar. Obrigado pelo entendimento. Então, como estava a dizer, isso do povo está a mostrar estar do lado do Wise, dá-lhe uma segurança ou moral para continuar a fazer essas performances. Exatamente. O apoio popular que ele está tendo dá um respaldo emocional e simbólico muito forte. Mas, claro, ele tem que equilibrar isso, porque o apoio do povo nem substitui as provas concretas. Se ele continuar, vai precisar ter bastante cuidado com o que afirma para não colocar em risco essa repercussão. Ok, chat, vamos continuar. Numa parte da música, o Wise diz que o Abrão Vicente reassinou o contrato das pescas, visto que Cabo Verde tem acordo da pesca com países europeus e outros para que possam vir nos mares de Cabo Verde pescar, fazer pescados. E ele diz que com isso está a prejudicar os pescadores e ele diz que que a culpa, ele fez a questão, será que a culpa dos pescadores e as peixeiras estarem sem trabalho é do Abrão Vicente? Fazendo esta pergunta, ele pode ser condenado por isso? Olha, nesse caso, a pergunta em si é um questionamento, não uma afirmação direta. A liberdade de expressão permite esse tipo de indagação, desde que ele não esteja afirmando como fato que o Abrão Vicente cometeu o crime. Mas, se a justiça entender que isso induz ao ódio ou à difamação, ele pode ser chamado a provar essa relação ou a se defender. Tudo vai depender da forma como a acusação for interpretada. Então o Wise foi inteligente a fazer a sua performance. Também no caso que ele diz, tipo, uma escada feita em São Vicente, acho que é de 6 degraus, a custar 3.000 contos. E ele diz, tipo, ele questiona se é possível, será que o dinheiro foi para o bolso do Abrão Vicente? Ele fez esta questão, mais uma vez. Exatamente, ele foi cuidadoso nesse sentido. Ao formular a questão, ele coloca uma dúvida, não uma afirmação direta. E isso, no campo artístico, permite que ele expresse indignação e crítica sem imputar um fato criminoso. Mas, claro, o contexto todo vai ser avaliado se o processo avançar. É, de facto, né? Porque a questão do nome, da integridade e da imagem da pessoa está em causa. E não só o Abrão Vicente, mas também tem outras personalidades que foram mencionados. E outros casos também que vieram a ser alertados pelo artista. O artista mostra ser muito atento pelo que acontece na sociedade e com a sua música ele quer reivindicar e fazer o povo alerta sobre o estado da nação. E é claro, sim, que acredito que ele deve ter cuidado com o que fala e como fala, não é? Para não também ser um meio de transmitir inverdades. E como é que podemos saber, ou como avalias isso e tudo que já falamos, e como podemos avaliar se ele fez bem a sua performance? Acho que a gente pode avaliar isso de duas formas. Primeiro, olhando para o contexto social, ele está dando voz a uma frustração coletiva, e isso é importante, mas sem perder o rigor na forma de expressar. Depois, a gente olha para o equilíbrio entre a emoção e a responsabilidade. Se ele pautou o público, mas fez isso com questionamentos e com espaço para debate, então a performance dele foi bem pensada. Mas se ele cruzou uma linha e imputou fatos sem provas, aí a coisa complica. Então a avaliação passa por esse equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Tem um caso em Cabo Verde que aconteceu anos atrás, que foi também bem popular, que é o caso de um advogado que depois veio a ser deputado pela UCID no governo de Cabo Verde. O nome dele é Amadeu. O chat conhece este caso? O caso de Amadeu Oliveira foi bastante conhecido em Cabo Verde. Ele era advogado e depois se tornou deputado pela UCID. Em 2021, ele admitiu ter planejado a fuga de um condenado, foi detido, julgado, e em 2022 foi condenado a 7 anos de prisão por atentado contra o Estado de Direito. Isso gerou um debate forte sobre o equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade política. Sendo ele advogado e conhecedor das causas, será que ele estava correto no que estava a falar na sua comunicação e no seu desabafo que ele fez nos jornais, na televisão e toda a comunicação que ele participou com a sua reivindicação e a chamar a atenção que ele fazia pelo Estado de Cabo Verde e dos juízes e tudo que é o processo no que diz requisito a direito? Exato. Ele, como advogado, tinha um conhecimento jurídico mais profundo.
Então, do ponto de vista técnico, ele sabia o peso das palavras. No entanto, a questão é que, mesmo sendo advogado, o discurso público, quando envolve instituições e juízes, precisa ser feito com muito cuidado. Ele podia expressar preocupação, mas ao imputar culpas diretas, aí sim ele pode ter ultrapassado o limite, e por isso o processo foi adiante. Bem, eu trago isso como referência para aproximar o caso do Wise, para ver quando uma pessoa singular vê-se como um revolucionário ou se pôs num caminho de marcha, não é assim, que parece ter a voz popular, que também o abraça, que o acarinha, que dá o moral incentivo, porque, pelo que vejo, eles estão a defender o povo, estão do lado do povo muitas das vezes, mas quando é condenado, como o caso do Amadeu, não sei onde vai parar o povo, se o povo continua a manifestar-se ou se fica em silêncio para também não sofrer represálias, no caso. Exatamente. E isso é muito delicado. O Wise, ao se colocar como uma voz do povo, ele ganha essa energia coletiva, mas se ele for responsabilizado legalmente, o risco é que o povo se retraia, com medo de represálias, ou que passe a questionar a legitimidade dessas lideranças. Então, o caminho do povo muitas vezes fica nesse processo ambíguo, entre continuar a mobilizar-se, mas também preservar a própria segurança. Percebe, mas sendo um Estado de direito democrático, vivemos numa democracia, acho que isso de estar livre deve ser mais liberal. Ou existe limite, mesmo no Estado democrático? Exatamente. Num Estado democrático, a liberdade de expressão é um pilar fundamental, mas ela tem limites. O limite principal é quando a expressão coloca em risco a honra, a integridade ou o bem-estar de outros. Ou seja, num regime democrático, a crítica é livre, sim, mas a acusação direta de crimes ou a difamação é que cruzam essa linha. E aí o processo se torna judicial. Em termos de conclusão, o que tens a dizer sobre isto tudo? Olha, em conclusão, acho que o caso do Wise e as semelhanças com o do Amadeu mostram o quanto é frágil esse equilíbrio entre dar voz ao povo e, ao mesmo tempo, cuidar para que as acusações não sejam levianas. A liberdade de expressão é essencial, mas deve andar lado a lado com responsabilidade, especialmente quando se lida com reputações e com o futuro político. Muito obrigado, chato. Imagina, foi um prazer. Se precisar de mais alguma coisa ou de retomar o assunto, tô aqui. Boa sorte com o programa e qualquer coisa disso. Bom, pessoal, assim foi falar com o chat. Não sei se vocês entenderam bem. Não quis puxar muito também para ficar muito longa. E se quem chegou até aqui, qual é a opinião que dá sobre isto e se quer que nós tracemos mais programa do tipo aqui para o canal. É certo que o chat ele é politicamente correto. Ou seja, ele tem limitações também na sua opinião. E também para aquele que é politicamente correto, justamente. É que assim, uma pessoa qualquer que toma para um lado, que seja para a questão partidário ou para a questão artística de um ídolo que está aí lá atrás. É também coisa mais cauteloso nesse caso. Então, por isso que nunca devem ter divagação de opiniões, devem ter mais cuidado nessa forma de comunicar. E é isso, nunca sabia como que eu atuei aquele caso ali, um caso que se me foi assunto do dia. E então acho por bem também fazer parte de trazer opinião de chat, que assim nesse programa. E é isso, não sei qual é. One love.